Bem-vindo ao podcast Backstage Imobiliário, porque no imobiliário nem tudo é show e os bastidores também contam, e por isso hoje vamos desvendar aqui alguns filtros com as minhas co-hosts, Joana Colton, broker da Remax Pro, e Joana Fraguito, top producer da Remax Pro. Vamos começar aqui pela nossa Joana, porque para desvendarmos aqui coisas, Joana, e tu com 20 anos de carreira Remax, tens muita coisa para contar e tens aqui uma visão para partilhar. Conta-nos um bocadinho. Eu vou tentar ser breve. Sabes que eu este ano, daqui a pouco, na convenção da Remax Portugal, vou receber a minha faixa dos 20 anos. E eu lembro-me quando a Remax Portugal começou a lançar essas faixas, eu vi 5, 10 anos, eu pensei, olha, que chunga. Não quero isso, não quero ser enfaixada. Miss 20 anos. Não quero ser enfaixada. E eu ainda não tenho a roupa para buscar este prémio. E é importante. E é mais importante do que eu pensei. Eu nunca achei que eu iria chegar a fazer 20 anos na mesma empresa. É incrível. E não parece que a mudança seja para breve. Realmente tem sido uma viagem incrível. E para mim é um estilo de vida, não é um trabalho. Foi o meu segundo trabalho aqui em Portugal. Pouca gente sabe qual foi o primeiro. Eu posso contar. Primeiro segredo. Primeiro segredo a revelar, sim. Então, o meu primeiro trabalho em Portugal foi bater portas, ok? Foi fazer aqueles serviços de porta a porta da venda de Tele2, que era um serviço de telecomunicações. E eu, na altura, nem sequer falava português. Eu ia-te fazer mesmo essa pergunta. Como é que alguém faz bate porta a não falar português? Bem, é o caso de se dizer que se respirava entrava naquela empresa, não é qualquer pessoa. Mas posso... Vamos falar disso, não é? Mais à frente. mas posso... E foi realmente verdade, não é? Se eu fui aceita, eu nem sequer percebi o conteúdo da entrevista. Eu só percebi que eu tinha que fazer alguns contratos, mas eu não sabia. Eu tinha a minha própria empresa na Polónia, uma rede de escolas de línguas, também num franchising, então... estava preparada para coisas muito grandes, não é? Então fiz aquela entrevista, vai fazer contratos. E quando no dia seguinte chego e de manhã houve tipo uma celebração, uma festa, o pessoal a bater palmas e não sei o quê, e uma das miúdas a me dar assim boas-vindas, bem-vinda, Joana! Eu pensei, bem, eu pouco percebo português, mas isto cheira-me a seita, cheira-me a qualquer... Eles estão demasiado entusiasmados para me ver aqui vir a trabalhar. Alguma coisa não está bem. E realmente percebi, não é? Passando uma hora que eu trabalho a bater portas. Nunca na vida tinha batido uma porta, a não ser, não é? Da casa dos meus pais. Então, não, eu tinha a chave. Mas então foi difícil, eu não falava português quase nenhum, mas eu percebi que eles ganhavam muito dinheiro. Percebi que eles num dia conseguiam fazer 100, 100 e tal euros, e pensei, bem, eu vou pedir ajuda, vou pedir para me escreverem um pitch, e aquilo que eu fiz, depois todos os dias eu pedi aos meus colegas que me ajudassem a decorar. Eu decorei o pitch naquela noite, no primeiro dia, e no dia seguinte, quando cheguei de manhã, basicamente fizemos teatros, foram teatros de venda. Por isso é aquela semente que depois, na realidade, eu acho que determinou muito o meu sucesso como consultora na Remax. Porque eu tive que fazer teatros, eu tive que ter aquela cultura de treino, de aprender com os colegas e de pedir ajuda. E para mim, e digam-me objeções, não é? Porque quando um cliente... O problema, ok, eu aprendi o pitch, tudo bem. Mas quando o cliente abrir a boca, o que é que eu digo, não é? Não percebo nada. Então eu costumava brincar que como eu vendia tanto, porque eu tornei-me depois rapidamente formadora naquela empresa, que quando o cliente
abria a boca para colocar uma objeção depois de eu ter vomitado praticamente, não é? O meu pitch, não havia comunicação ativa, era só despejar as palavras em português. Quando o cliente abria a boca, eu basicamente não dava uma outra oportunidade, eu voltava a repetir o pitch e realmente ele assinava, passando algum tempo. Ou seja, foi uma excelente escola de negócios e eu consegui fazer esse trabalho durante 6 meses e depois lembro-me que olhei para uma porta e pensei, eu nunca mais quero bater nenhuma porta. Bem, pouco eu sabia. Que depois ias para a consultora, não é? É isso, nesse mesmo dia eu vi um anúncio da Remax Matosinhos. Lembro-me que tinha visto a agência e achei que a agência estava em Matosinhos Sul, uma zona muito bonita. Pensei, se é para vender casas, se é para vender casas numa zona bonita. Eu não percebia nada do negócio imobiliário. Não sei se como vocês, não é? Sim. Vocês sabem qual é a sensação, mas não fazia mesmo a mínima ideia. E muito menos em Portugal. Então achei que era bom começar a trabalhar num sítio onde os imóveis eram caros e bonitos, né? Se calhar não era com clientes de quem eu gosto, mas era com clientes que Exato. tenham Com algum o possível, poder não é? Sim. financeiro. Mas Bem, definiste uma estratégia, digamos. sim, foi um bocado inocente. Eu tinha 24 anos, mas eu sou muito grata por todo esse conjunto de coincidências, porque realmente elas depois todas encaixam-se umas nas outras e criam possibilidade deste E tu percurso. foste consultora durante quantos anos? Foram 3 anos. 3 anos, ok. Vou-te provocar. Um, Ui. Tu, depois de ser consultora, sei que foste para a diretora de expansão da Remax Portugal, ou é um seja, título muito pomposo. foste, digamos assim, vender licenças de franchising da Remax, julgo que aqui no norte do país, Norte e parte do centro, norte e sim. parte do centro, e depois e és atualmente broker da Remax Pro desde 2011. Tu foste para a diretora da expansão já a pensar ser broker ou só pensaste em ser broker depois da tua experiência como diretora de expansão? Ninguém nunca me fez esta pergunta. Eu, por acaso, também nunca ouvi a resposta. E existe. A partir do dia em que eu entrei na Remax Matosinhos, bem, a minha sócia, a Isabela, mas ela não estava lá, ela estava de licença de maternidade, ok? Quando eu entrei na agência. A partir do dia que eu entrei, que eu pus o meu pé na Remax Matosinhos, eu logo pensei, eu um dia vou ter uma agência. Está desmistificado. Então, quando me candidatei para trabalhar na Remax Portugal, eu, aliás, falei nisso na entrevista com o Manel, na altura, eu disse, eu tenho que ter, eu no futuro gostaria de ser empresária e, aliás, é um percurso, todos os diretores da expansão até a minha altura, eles reformavam-se, ou seja, era uma carreira, era um percurso típico. Tens uma pessoa, tu és o responsável da expansão e depois abres uma agência. Por isso, era um percurso perfeito. Faz sentido, sim. E sabes que eu na Polónia, na minha primeira empresa, um dia eu despedi todos os meus colaboradores. Então, foi um bocado difícil de lidar com o peso de mais de 200 clientes sozinha. Então, eu aprendi a não fazer. E aí foi uma lição de humildade e eu cheguei à conclusão que eu tinha que ter mais experiência a ser gerida, a trabalhar por conta de outrem, porque eu naquela altura não sabia, na realidade, que a Remax não é uma empresa onde tu trabalhas por conta de outrem. Eu não estava Mesmo trabalhando, não mesmo trabalhas. eu O mindset tem que ser. eu não tinha bem essa consciência que na realidade nós aqui somos todos empresários. Então achava que eu tinha que ter uma experiência de trabalho por conta da outra e claro, nada e queria que fosse uma Remax. Certo. E desde esse primeiro dia que entraste na Remax Matosinhos, eu quero ter uma agência e eu já te conheço há 10 anos e a Joana Fraguito te conhece há 6, de certeza que tinhas uma visão diferente daquilo que deveria ser um consultor imobiliário. Completamente. Então, assim, dá-nos aqui uma visão resumida do que é que tu vias e do que é que tu querias para o teu negócio. Eu acho que sobretudo depois de uns meses na expansão, a minha visão daquilo que é ser consultor imobiliário da Remax mudou completamente, porque na altura não havia muita formação da marca
e também na agência. E na realidade eu era uma consultora que se autoformou. Nós tínhamos um sistema de apadrinhamento, ou seja, eu tive uma madrinha e não havia uma formação de iniciação. Eu recebi um folder onde tínhamos todas as angariações da agência impressas, não é? Parece É a o tempo época do papel, não é? tempo dos dinossauros. Exatamente. Havia um PC, mas ele não funcionava normalmente. Então, eu lembro-me que pensei, se eu me cruzar com um cliente, eu tenho que saber quais são as angariações. Aquilo que eu mais retive inicialmente da primeira entrevista que fiz com o meu broker na altura foi que o maior benefício de estar na Remax é ter as angariações em exclusivo, porque eu entro como consultora e tenho logo um produto que eu posso vender. Então, eu, enquanto consultora, estava sempre muito focada em conhecer aquelas angariações, enquanto eu não tinha as minhas. Mas mesmo quando tinha as minhas, eu todos os dias, eu quase que memorizava o folder e depois sim, já começamos a trabalhar com mais PC, mais internet e além dos anúncios nos jornais, não é? Começamos a ver o que entrava todos os dias na nossa página da Remax, não havia sistema. Então, o meu segredo era conhecer as angariações que entravam para fazer esse cruzamento no meu cérebro, não é? Nos meus post-its, entre os imóveis e os clientes. Então, aquilo que eu achava que era o segredo era a angariação. Isto não mudou, ok? Será que não mudou, Joana Fraguito? Provocação. A Joana Fraguito, eu troco a crença limitadora de que... Qual delas? Qual delas? Qual Vou é essa? falar Número assim, 10? de angariação Número 10? versus compradores. E tu apostaste forte e feio na parte compradora, não é? Não é? Eu acredito piamente que, obviamente, tu, quando começas, tens que angariar, senão não há forma possível. Uma loja tem que ter produto. Uma loja A tem que ter agência- a produto. agência A tem que ter agência tem que ter produto. Foi também... Marca também. Ora bem, como é que... Vamos voltar um bocadinho ao episódio anterior. Como é que começas? Escolhes quem tem mais produto. Isto é uma regra básica, não é? Qual é... Onde é que Deveria ser. onde é que estás melhor posicionado, não é? Sim. Só que aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi... eu tive angariações logo no início bastante interessantes. Eu, na altura, até era conhecida como a Rainha dos Fisgos. For sale by owners. Em que a minha taxa de conversão em 3 fazia duas conversões. Que aquilo era incrível. Mas E tu depois ainda consegues hoje fazer isso? consigo. Então, na próxima semana. Isto hoje vai ser o episódio das provocações. E então, o que é que me acontecia? Eu comecei, foi uma coincidência. Eu tive uma ou duas angariações incríveis que me trouxeram imensos compradores. E eu vinha na minha cabeça formatada com a representação de clientes. E a representação de clientes era tão somente: ok, os condomínios, e o que é que tu fazes? Estás a mexer ou a trabalhar com o dinheiro dos outros. Portanto, aquela era a lógica de o melhor orçamento, o melhor fechar o melhor negócio. Portanto, era a representação. E eu acho que com os compradores, não tenho a certeza, que com os compradores tu fazes aquele verdadeiro trabalho de representação. Muitas vezes eu ouço o Ricardo a dizer: Joana, fechaste o negócio a preço. Que é outra provocação dele. Porque basicamente o trabalhar o comprador é muito interessante para mim, porque é a forma, quando estou a trabalhar com um comprador, eu saio da visita, peço meia hora e vou fazer os meus cálculos. E depois digo-lhe: olha, de acordo com o estado de conservação da casa, de acordo com o seu objetivo, quanto é que vai gastar aqui? Ok, então, se vai gastar isto e se vai comprar por isto, se nós no dia a seguir à compra tivermos que o colocar no mercado, nós pelo menos não podemos perder dinheiro. Portanto, para mim isto é o verdadeiro serviço ao comprador. E aí fazemos uma proposta bem validada em termos de números. Lá vamos nós voltar outra vez às folhas de Excel. E o que é que isso me trouxe? Trouxe-me confiança dentro do mercado de compradores. E depois eu, já em 2019,
ou 2020, percebi que se és um comprador, então também vais ter alguma coisa para vender. É inevitável. É inevitável. Naturalmente, mas se nós tu dissemos ajudas... isso na formação, eu não sei. É natural, mas sabes que uma pessoa que é muito... Fixa. que não consegue ver o panorama todo, que acho que um rookie não consegue ver o panorama todo, tem tendência a ser teimoso e não ouvir quem sabe mais, mas não também é? há rookies que só veem o panorama e não veem. Depois também. Sim, deixa-me só recentrar aqui um bocadinho a questão. Um dos nossos objetivos é efetivamente tirar algumas dúvidas às pessoas que têm a gentileza de nos ouvir e portanto, explica se isto é efetivamente para todos, se a marca e a agência consegue criar negócios para quem quer efetivamente mudar de vida. Isto não é exagero que eu vou dizer, mas este negócio é infinito. Tu trabalhas o que queres e ganhas quanto queres, ponto final. Não há segredo, eu não sou mais espetacular que o resto das pessoas. Isto é um mundo sem fim. Acreditem mesmo, não tenho outra forma de dizer, porque se tu fizeres bem o teu trabalho, se fores competente naquilo que fazes, se fores intelectualmente honesto, se fores correto com o teu primeiro cliente, que para mim é o meu colega, se tiveres no fundo todas as bases que a minha agência me ensinou, o céu é o limite. Isto é mais um chavão. Mas o céu é o limite e não é mito, é mesmo verdade. Porque tu de um comprador geras um cliente vendedor e depois uma angariação. Se tu ficares com todos os clientes em carteira... Ao ficares. Sim. Ao ficares. Sim. Não é? Joana, tu não tens como discordar, imagino, disto da Joana, mas eu sei que tu gostas de destruir alguns paradigmas do imobiliário e que és muito focada naquilo que deve ser o serviço, no fundo, da agência Remax Pro. Tens aqui algo que possa esclarecer porque é que a Remax Pro é diferente em termos de projeto? É importante perceber-se porque que a Remax Pro nasce, porque eu quando entrei em Matosinhos dei aquele passo e pensei, eu quero ser broker, não é? Que era um pensamento um bocado ingênuo, porque eu nem sabia bem porque que eu queria ser broker, mas eu sabia que queria ser broker. Hoje, depois de trabalhar com candidatos a franchisados, eu obviamente tinha uma ideia que trabalhar como broker na Remax era ter um bom carro, ter uma boa casa, fazer muitas viagens. Isso é como aos consultores que pensam que ao fim do mês estão a ganhar Acho que não é? enquanto eu era consultora, eu olhava para o meu broker e pensava, era aquele pensamento, a relva do meu vizinho é sempre mais verde que a minha. E é preciso determinada humildade para perceber que não sempre é assim. Mas quando eu estava na expansão, eu tive acesso não às pessoas que estavam a abrir as agências e tive um acesso ao mindset delas e eu deparei-me com o facto de que grande parte dessas pessoas eles não entendiam o conceito da Remax. Eles inclusive colocavam em causa o conceito da Remax, que para mim era uma dor profunda, porque quando a Remax nasce em 1973, o Dave Lininger acho que ele tinha 24 anos, mais ou menos como eu quando entrei na marca, e ele queria a Remax porque era consultor imobiliário numa agência normal, tradicional, sem ser em rede, e ele repara que todas as agências têm o mesmo problema, que são estruturas pequenas, ou seja, é difícil de escalar um negócio, e por outro lado, que o broker é sempre o melhor vendedor de cada agência. E essas estruturas têm 3, 4 pessoas, o broker vende ao melhor consultor, os consultores que entram normalmente não conseguem chegar aos patamares de faturação que o dono tem porque ele fica com os melhores contactos e então, por consequência, saem, abrem a sua imobiliária, tornam-se eles o broker, repetem o mesmo padrão
e assim um efeito de bola de neve. E a Remax nasce para quebrar esse ciclo. Ou seja, o centro do universo é o consultor imobiliário, ok? E o sistema é como um sistema solar, ou seja, o Manela, aliás, eu adorava quando o Manela Álvares fazia esse desenho que depois ensinou o que é o sistema da Remax. E nós colocávamos o consultor e desenhávamos mesmo tudo que circula à volta dele. E isso é que deve ser uma agência da Remax. É um sistema de apoio para o consultor desenvolver a sua carreira no ramo imobiliário. Por isso a agência não roda em torno do broker, em torno do seu staff, mas sim o staff funciona para o consultor. E o consultor é o cliente. Quando eu apresentava este modelo, as pessoas diziam, isto não faz sentido nenhum. Depois alguns clientes diziam-me, mas isso significa que os meus comerciais vão ganhar mais dinheiro que eu. E eu não percebia essa dor, qual era o problema. E hoje já percebes. Sim, eu não tenho essa dor, sabes que eu adoro isso. Eu quando vejo um consultor que ganha mais dinheiro que nós, eu penso, fantástico. E nós temos muitos, graças a Deus. Tem sido ótimo observar isso. Mas realmente, e essas dores, eu olhava para isso e pensava, se essas pessoas depois abrem as agências Remax, o que acontecia na cidade do Porto, no Grande Porto, na altura? Grande parte das agências funcionavam desta forma, ou seja, não eram as verdadeiras Remaxes. Os brokers faziam vendas e eram os melhores consultores, e até muitas vezes iam buscar prémios ao palco, ok? A mim fazia-me muita confusão. E o projeto da Pro nasce como um bocado uma resposta para realmente não apenas colar o balão numa imobiliária tradicional, mas sim fazer aquilo que o Dave Lininger sonhou, não é? É levar aqui o legado dele à frente e realmente aplicar um sistema que funciona, porque ele funcionou em muitos países. E a Pro, na minha opinião, era a primeira agência no Porto que começou a funcionar como a Remax deve ser. E hoje em dia são muitas. E deixa-me dizer-te, a Pro nasce então em 2011 e ao fim do 3º ou 4º ano consegue o primeiro lugar nos rankings. Já não me recordo, 3º ou 4º, desculpa. Também não, acho que era em 2015. 2015, 4 anos depois, atinge o primeiro Ela lugar nos abriu em rankings outubro do de Grande 2011, por isso 3 anos. 3 anos. 3 anos, depois. pronto, ok, sou péssima a matemática e efetivamente prova que o sistema de tu, Joana Fraguito, estás no centro do nosso universo, funciona. Sentes-te no centro do nosso universo? Remax Olha, Pro. eu sinto porque... E eu lá está, de uma... Anteriormente vinha de uma área em que era uma gestão muito a anos 90, sabem? Certo. Aquela gestão a anos 90. Sei, eu estive lá, I've been there. Pronto, eu também estive lá na gestão de anos 90. E quando tu tens alguém que todos os anos se senta contigo e quando eu digo, tu vês alguém, tu vês o topo da tua estrutura a sentar-se contigo e a dizer assim, o que é que tu queres para o próximo ano? Como é que nós te conseguimos ajudar? Eu acho que tu aqui chegas ao ponto em que dizes, ok, eu estou no sítio certo, que se tu és minimamente criativo e se tu estás a fazer o teu negócio com uma visão a longo prazo ou a médio prazo, não é? Sei lá, dou-te o exemplo, eu lembro-me disto, quando uma vez tu e o Ricardo estávamos juntos e vocês me perguntaram o que é que tu queres para o próximo ano, e eu disse, olha, eu queria poder dar formação aos meus colegas. Porque eu não consigo lidar com o facto de eu ir a uma visita e os meus colegas apontarem para o teto e dizerem está ali um pilar. E eu ficava nervosa. Epá, não pode, não é? E vocês permitiram-me, dentro do meu conhecimento, criar módulos de formação para colegas, consultores. Lembra lá esses 2 módulos que tu fazes São três. São 3 módulos, estudos de mercado, não é? Estudos de mercado. Porque, para contextualizar, eu na faculdade passava, eu para me divertir
ia ao INE buscar dados e fazia gráficos, porque era a forma. What fun! Que divertido! Que divertido. Sexta-feira à noite, vamos Estudos fazer Portanto, estudos de mercado. estudos de mercado. Sim. Relaxa, eu acho que esse também é, e agora estamos aqui a cortar um bocadinho, mas é o segredo, tu tens que conhecer muito bem o mercado. Certo. Muito, 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 muito bem. E é com muito orgulho que colegas de outras marcas e de outras agências me ligam a perguntar: Joana, preciso da tua ajuda? Quanto vale um T3 em Quanto é que Ramalde? vale um T3 em Ramalde? Portanto, é estudos de mercado, patologias em edifícios, que este eu acho que é fundamental, é um bocadinho de literacia para os Sim. colegas. E depois, outro que tem a ver com obras e projetos, que este sim é o beabá da engenharia. Nós lidamos com casas. Portanto, nós temos que perceber minimamente o que é uma soleira. É Temos como que tu dizes, perceber. uma literacia básica. É não uma literacia básica e eu acredito piamente que todos nós temos um papel, quase temos que deixar uma pegada social. E a Pro é muito isso, não é? Nós recebemos pessoas de outras marcas que vão e participam. Eu acho que nós temos mesmo que seguir este modelo para conseguirmos trabalhar numa verdadeira sinergia. A mim choca-me muitas vezes alguém não se sentir confortável só por ser de outra agência, Remax, ou só por ser de outra marca, não poder, não se sentir à vontade de ir ter connosco para partilhar conhecimento. Eu acho que isso é... Vamos Mas- deixar mas- aqui desde já as portas abertas. Mas se calhar. Eu acho que e é sim. curioso que tu falas nisso, porque essa tua formação em patologias é que, por exemplo, atrai mais colegas, não é? É porque é onde as pessoas se calhar sentem muitas vezes mais lacunas e está sempre cheia a sala sempre quando cheia. acontece. É muito bom e eu é falo muito. E é muito elogiada porque, efetivamente, quando eu que sou da área da comunicação e temos pessoas da área de direito e temos bancários, ou seja, quando estás com um cliente, obviamente conseguimos contornar, mas é importante tu olhares para a casa de um cliente e perceberes o mínimo para lhe transmitir esse conhecimento. Sim, além disso, eu acho que há outro fator que, para quem está neste mercado e para quem está de uma forma séria, lá está, a questão da sinergia é muito importante. Portanto, se eu sou tão melhor quanto melhor for a minha equipa e quanto melhor for o meu setor. Claro. Porque a mim entristece-me verdadeiramente eu estar com um cliente e a cliente ter-se virado para mim, isto aconteceu ano passado, dizer: coitadinha, não tinha trabalho na área de engenharia. Eu disse: não, eu estou aqui porque quero estar aqui. E nós devemos todos contribuir de alguma forma, porque temos todos um conhecimento incrível, a maior parte das pessoas que está no mercado há muito tempo e que fica. E eu não me vou esquecer tínhamos um colega, por acaso lá na Pro, em que para fechar um negócio ele precisava de ir defender uma determinada questão numa assembleia um sábado à tarde. E eu fiz milhares de assembleias. E ele perguntou-me: Joana, podes vir comigo? E eu: claro que sim. Sim, isso é um dos nossos pilares, é este espírito colaborativo Eu acho que entre só a equipa, assim é porque que... cada um tem a sua valência, não é? E complementamos às vezes valências onde somos mais fortes. Exatamente, Concordas, eu acho que Joana? esse é o segredo e até a Sim. nível E queria-vos falar aqui numa coisa que também tem a ver com aquilo que me levou a abrir a agência e depois, quando abri e depois de ter passado por muitos obstáculos, aprendi que nós neste mercado não podemos só estar para receber, nós temos que dar, ok? Por isso, É o princípio. esses convites para uma formação, convites que fazemos para outros profissionais no setor, mas também temos esses convites para os clientes e fazemos seminários e informamos. E quem muitas vezes procura para comprar casa, eu não faço vendas, não é? Mas eu falo sempre, mesmo que se tu quiseres, mesmo se não comprares connosco, depois diz-me qual é o valor, etc. Eu posso dizer se estás a fazer um bom negócio, etc. E de vez em quando as pessoas estão desconfiadas, mas eu explico. Eu tenho uma visão muito holística deste negócio.
que nós temos que ser ecológicos, ou seja, nós não podemos só estar aqui, seja neste negócio ou no outro, e querer tirar. Nós, para fazer levantamentos, temos que fazer depósitos. E a minha visão da agência, e por exemplo, Rita, tu estás aqui, fazes parte do staff, tu sabes que todos os membros de staff eles são bem obrigados a dar apoio a cada consultor, e mesmo se fossem questionados sobre algo que não é da área deles, mas porque a pessoa da área está, por exemplo, ocupada, nós devemos tentar dar informação e ajudar. É um estado permanente de serviço ao consultor. De serviço ao consultor, mas também de entre ajuda, Sim. ok? E isso para mim é muito importante, e a ajuda enquanto staff depois transforma-se numa partilha de conhecimentos enquanto consultores, enquanto profissionais do mercado. Eu acho que este é o nosso papel, dar informação, e a mim nós não somos pagos pelas formações que damos, não é? É verdade. Ninguém te paga para tu fazeres, e tu não. adoras fazer isso. Eu adoro fazer, e eu acho que há outra coisa que é importante, e até para o sucesso do setor, é quem é a base da estrutura tem que conhecer bem os ativos que tem. E acho que não é à toa, ou seja, há um cliente para um certo tipo de consultor. Há clientes que a Rita sabe, ou que tu sabes, que não vão funcionar comigo. Há clientes, eu tenho uma linguagem às vezes demasiado técnica. Há clientes que não funcionam comigo porque eu não me vou saber fazer entender. E eu acho que outro segredo também é ter uma equipa muito, muito, muito diversificada, porque nós felizmente trabalhamos num mercado, nós pró, não é? Trabalhamos num mercado muito distinto, não é? Com clientes de muitos tipos, não é? Sei lá, há clientes que vêm só pelo TikTok. Eu não faço TikToks, não faço ideia como é que aquilo se faz. Não precisas Olha, de dançar vamos- no TikTok vamos- para vender casa. Então, Mas isto para dizer o tu quê? desta deixa para tornarmos isto agora mais divertido e Mas não vamos dançar. falarmos Não assim um façam bocadinho de mitos, que é aquilo que nós vemos nas redes sociais sobre um consultor imobiliário, e não vamos falar do TikTok, já vimos que não trabalhas no TikTok. Não trabalhas no TikTok. Trabalhas na Remax Pro, não, trabalhas para ti. É verdade aquilo que se vê nas redes, que um consultor acorda, faz exercício, toma o seu chá o chá matcha, vai tomar um café à beira da praia, faz uns telefonemas lá, depois fecha 3 negócios. Conta lá um bocadinho dessa Olha, comparação. Essa parte de ir para a praia fechar negócios, Tu vais, sim, eu sim. faço. Tu és a prova viva de que se fecha O que é o mais maravilhoso desta atividade? Tu trabalhas onde queres, mas trabalhas quando não queres muito. Uhum. A verdade é esta, é que tu estás sempre com o telemóvel, estás sempre a trabalhar, sempre. E assim é uma verdade. Eu por norma não faço o almoço tradicional, toda a gente sabe. Sim. Portanto, eu faço visitas à hora do almoço. Ou quando não faço visitas à hora do almoço, eu prefiro ir até à praia e fecho negócios com os pés dentro d'água. É legítimo, cada um funciona. E na piscina também. E na não é? piscina também resulta imenso, porque uma pessoa. Isto é uma atividade de muito stress. Quem disser que não, está a mentir. Portanto, não acordamos assim sempre lindas e maravilhosas. Há um esforço muito grande. Às vezes são muitas noites em que tu não consegues dormir, literalmente. Sonhas com balão, Joana? Sonho com? Balão. Também. Sonho com todos os cenários possíveis. Eu sou, por incrível que pareça, também uma pessoa que acha que tudo que é de mau pode acontecer, e isso torna também a atividade muito cansativa. Ou seja, eu brinco e eu sofro de 2 síndromes muito graves no nível máximo, que é o da lei de Murphy, não é? Porque tudo vai correr mal. Portanto, é uma gestão emocional muito grande, que depois também te dá muita agilidade, porque já tens os cenários todos resolvidos se alguma coisa efetivamente correr mal. E depois é o síndrome do impostor, que eu acho que todos nós que estamos num patamar já bastante elevado temos que combater todos os dias, não é?
É o síndrome do impostor. E para quem começa, qual é o síndrome a abater? O síndrome a bater, para quem começa... eu não sei se isto é um síndrome, mas é eu não sou capaz. Certo? É uma crença, sim. É uma sim, crença, tu és mesmo capaz. sim. Eu tenho vergonha desta atividade. A minha família tem vergonha da minha atividade. Acho que este é até o principal. Eu tenho vergonha de pertencer a esta marca. Também era outra, que eu acho que... Vergonha de ser consultora imobiliária. Vergonha de ser consultor imobiliário. Sim. Eu acho que este é o... Sei lá, acho que é o pior. Eu acho que sim, começa por aí, não é? Não indo para as partes técnicas do exclusivo e das comissões Não. e etc. Não é? Joana, quem respira entra no setor imobiliário? No setor imobiliário, se calhar sim, agora na Pro Pro não. não. Assim, uma coisa está certa, para entrar na Pro é preciso respirar. Mas, e esse é o princípio básico, ok? Senão- A parte daí, acho que aquilo que leva-nos a contratar uma pessoa, isso pode soar estranho, mas para mim é mais cultura e valores da pessoa. Eu já nem penso muitas vezes no potencial, porque nós durante anos achávamos, ok, esta pessoa tem um potencial assim. Depois vivemos dos potenciais e muita frustração quando não conseguimos realmente É levar a verdade. pessoa àquele patamar que nós achamos que ela consegue chegar. Mas para mim, sim, cultura e os valores e vontade e necessidade de trabalhar e mindset aberto, não fixo. São as características que eu procuro mais nas pessoas e é isso. Joana, sobre a flexibilidade horária, no imobiliário trabalha-se menos? Tem-se mais flexibilidade? Mito, realidade? Se trabalhares bem, trabalhas muito menos. E custa no início, ou porque não tens o negócio tão bem encaminhado, etc. Mas quando chegas a um determinado patamar, eu acho que o truque é tu realmente trabalhares bem. Eu, por exemplo, ano passado foi o ano em que, teoricamente, eu trabalhei menos. Teoricamente e na prática. E foi o ano em que faturei mais. Oh, Joana, mas ainda bem que estás a dizer isso, porque é uma coisa que nós estamos há um subtema do trabalho do staff na Pro, que é work smarter, not harder. E todo o apoio que nós tentamos vos prestar vem um bocado nisso. Eu acho que eu dou o exemplo do ano passado, não é? Eu passei por um internamento onde fechei um negócio. Isso não é um exemplo, ok? Isso não é um exemplo. Mas é sério, porque aquilo, nós podemos trabalhar onde quisermos, é uma coisa maravilhosa. Eu lembro-me que eu liguei-te quando estavas no hospital e eu disse a toda a gente, ninguém lhe liga, e as pessoas estavam proibidas, mesmo assim, todas escondidas, ligadas às máquinas, fechaste um negócio. Eu estava passada da cabeça porque eu queria que tu depois? ficasses É verdade, bem. é verdade. E depois, qual é a maravilha disto tudo? É eu poder ver o meu filho a crescer e participar. Eu ano passado disse assim, eu quero ver os treinos do meu filho todos, dos dias em que ele tem treino. Uau, sabes? Uau. Não é? Onde é que tu consegues isto? Só consegues isto se estiveres bem mentalmente. E és a gestora de redes sociais do clube. Isso é. Faço muitas entrevistas. Isto para dizer o quê? Eu acho que com uma boa equipa atrás, com uma estrutura familiar muito, muito que te apoia, porque acho que isso não é mito. Isso é mesmo tu. Se tiveres a sorte de ter um apoio familiar bom, o céu é o limite. E outra coisa mesmo muito importante, que eu acho que ainda não se falou aqui, mas que se devia falar, é a gestão do ego. Eu acho Isso que dava todo um episódio. A gestão dos egos imobiliários, sim. é acho que muito. tá Olha, eu acho que foi das maiores lições que eu tive. Foi no primeiro ano, ou segundo ano, em que comecei a catapultar. E nunca mais me vou esquecer do Rui, o meu marido. E eu cheguei, olha o ranking, olha onde é que eu estou, olha onde é que eu... Olha, eu estou à frente de não sei quem. Ele olhou assim para mim e disse, pronto,
se começas a concentrar-te nisto, tu vais cair. E eu aí é que percebi esta gestão do ego. Epá, olha eu. Mas tiveste uma boa influência, não é? Graças a Deus, e em casa, interna, é uma pessoa em que tu confias e acabaste por seguir um bom conselho, mas é difícil. É muito difícil. Imagina que é tu atingires um patamar brutal num ano e de repente cais e, sei lá, imagina num ano estás a faturar 200 e no ano a seguir estás a faturar 35. Como é que tu geres isto? E até porque existe um mito, não é? Que nós na Remax todos somos número 1 em alguma coisa. Ai, nós somos todos número 1 em alguma Sim, coisa. esse mito. Esse mito do número 1. E meia culpa, eu vivi muitos anos isso. Eu acho que passei isso é- muitas noites. Agora, eu acho que foi o Nuno Pires que dizia isto num vídeo e é muito, muito interessante. Eu fecho o negócio e estou sempre desempregado. Não é? Não adianta nada, nós todos os dias estamos desempregados porque temos que ir atrás todos os dias. Sim. Joana, tu há pouco estavas a falar da tua primeira experiência profissional e estamos agora a finalizar e falavas em seita. A Remax é uma seita? É um estado laico? É um estado religioso? A Remax é um lifestyle, ok? A Remax é um estilo de vida e eu acho que e ser consultora imobiliária é um estilo de vida. Para mim, a Remax é um estilo de vida porque eu hoje em dia tenho conhecidos e amigos em grande parte dos países que eu conheço, ok? A Remax está presente em mais de 100 países. Eu, por onde viajo, eu quase sempre me cruzo com alguém da Remax, propositadamente e de vez em quando, por acaso. E é uma coisa fantástica, não é? Porque ao longo desses 20 anos eu já viajei muito com a Remax e todos esses eventos internacionais que a Remax tem, que depois as agências muitas vezes proporcionam aos seus consultores, no caso da Pro, é parte da cultura, irmos sempre, por exemplo, às convenções da Remax Europa, que eu acho que são ótimas. E não são saídas de festa, não é? Nós aprendemos muito. Aonde eu aprendi mais, aliás, foi quando comecei a viajar para as convenções e ir mesmo às palestras e ouvir os meus colegas e falar com quem saiba mais. Mas depois também criar as amizades, fazer viagens muito, muito loucas, muito fora da caixa, não é? Em que vocês as duas já me acompanharam também. Então, não é uma seita. Nenhuma marca é perfeita. Eu também, há uma coisa que eu levo muito a mal, é quando as pessoas estão, por exemplo, na Remax e falam mal da Remax. Eu isso não admito. Aí que posso me comportar um bocadinho como se fizesse parte de uma Se não seita. gosta, sai, não é? Exatamente. Eu não vou falar mal da minha parceira ou do meu parceiro enquanto estou com ela ou com ele, Claro. ok? Por isso, acho que enquanto estamos numa relação, cabe a nós sermos, se não podemos falar bem, não vamos falar mal. E aí sim posso me comportar de uma forma um bocado excessiva, defendendo a marca e parecendo aqui uma embaixatriz, mas eu tenho esse sentimento de posse sobre o bom nome da Remax, mas não é uma seita. Muito bem. Acho que por hoje concluímos. Tivemos aqui também a abertura para temas para os episódios seguintes. Vamos nos despedir por hoje, porque no imobiliário nem tudo é show e os bastidores também contam. Pedimos que nos apoiem, que partilhem, se estiverem a ouvir, partilhem esta sessão, este podcast onde estiverem a ouvir e sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Temos aqui a Joana Fraguito, também a podem pesquisar. Joana Colton Real Estate Adventures no Facebook e também Joana Colton no Instagram, julgo eu. O Porto Real Estate Em relação Queen. ao Porto Real Estate Queen, desculpa. E Remax Pro.porto, Remax Pro Porto. Pesquisem e façam O like. o like. Thumbs up. É isso. Obrigada.